só para recapitular um pouco, né, a gente vai estar tratando hoje, então, de algumas aplicações associadas com independência de eventos, né? Então, só para recapitular, né, o que são independência entre dois eventos, né? Nós dizemos aí que dois eventos são considerados independentes, né, são considerados independentes se a ocorrência de um deles não vai interferir na ocorrência de outro, né? Se a gente tiver, por exemplo, dois eventos, claro. Tá? Só relembrando que a gente pode ter mais eventos envolvidos, né? Podemos ter 3, 4, N eventos ou infinitos eventos, né? Mas, em geral, não vai passar ali de 2 ou 3 eventos, né, que a gente vai estar trabalhando, tá? Então, se a gente tem dois eventos A e B, para a gente ilustrar aí, né, o que significa essa sentença, né, de que a ocorrência de um não depende da ocorrência do outro? É exatamente o que está em azul aqui nesse slide, né? Ou seja, a probabilidade condicional de A dado que B já aconteceu, né, já ocorreu, é igual, então, à própria probabilidade do A, né? Ou seja, o fato do evento B ocorrer não influencia, não altera a probabilidade de A, tá? Da mesma forma, se nós estivermos interessados num evento B, na probabilidade de um evento B, dado que o A ocorreu ou nós temos informação sobre o A, né? Essa probabilidade condicional é igual à probabilidade do evento B, né? Mesma ideia, ou seja, o fato de A ocorrer ou de nós termos a sua informação não alterou a probabilidade de B. E onde que fica mais explícito, então, né, a independência dos eventos? Fica na regra da multiplicação, né? Lembra que a regra da multiplicação, ela é dada por essa expressão aqui, né? Ela é nada mais, nada menos do que o produto, então, entre a probabilidade aí marginal vezes a condicional, né? Ou seja, ela sai diretamente da definição de probabilidades condicionais, né? A regra da multiplicação nos dá explícita a probabilidade conjunta entre dois eventos acontecerem, né? Dois ou mais, tá? E é claro, né, que se essas condicionais aqui são iguais aos eventos que a gente quer calcular a probabilidade, né? Ou seja, essa probabilidade aqui é igual a A e essa aqui é igual a B, então ela nos permite, né, concluir que a probabilidade entre dois eventos A e B é o produto das probabilidades de A com a probabilidade de B, né? Então a gente tem essa sentença aqui que é muito importante, né, a gente sempre está lembrando e sempre poder estar utilizando, né? A probabilidade conjunta, ou seja, de ambos os eventos ocorrerem, é o próprio produto das respectivas probabilidades no caso de independência entre esses eventos, tá? Então essa é uma grande aí, vamos dizer assim, um resultado muito importante, né? Bom, a partir disso a gente fez alguns exemplos, né? A gente estudou o exemplo 1 e o exemplo 2, né? Nós vimos que alguns deles é interessante calcular diretamente as probabilidades, outro, como esse exemplo 2, nós calculamos via aquela propriedade do complementar, que é muito importante também, né? Mas antes da gente entrar na última parte do assunto do cálculo de probabilidades, né? A circuitos elétricos, né? Então, vamos ver essa aplicação aqui e como que a gente pode estar pensando, então, em probabilidades. Tá? Então, a gente vai estar trabalhando, né, com dois tipos de circuitos aí, né? Os circuitos em série e em paralelo, né? Então, a gente tem que relembrar um pouco, né, o que são esses tipos de circuitos. E como que a gente consegue, então, calcular probabilidades, tá? Então, primeiro, vamos ler aqui essa ideia, esse enunciado, né? Então, imagina aqui que o circuito mostrado aí a seguir, né, esse que está aqui embaixo, que vai de um ponto A, né, A minúsculo aqui, até um ponto B, né, um caminho da esquerda para a direita, tá, pessoal, de A a B, né? Então, esse circuito, ele opera, né, ou seja, ele vai funcionar somente se houver um caminho de dispositivos funcionais, né, que são esses daqui, tá, os dispositivos, né, são esses equipamentos, o A, o B e o C, tá, da esquerda para a direita, né, então a corrente elétrica, ela vai passar por aqui, né, vai vir por esse caminho Azinho e vai terminar no Bzinho, né, vai passar pelo dispositivo A, pelo B e pelo C.
tá? E evidentemente que no nosso contexto, cada um desses dispositivos existe uma probabilidade deles falharem, tá? Ou deles funcionarem, evidentemente, né? Então, assim, esses valores que estão aqui dentro dos quadrados, né? Esses esses valores são o quê? São os respectivos, as respectivas probabilidades, né, de que cada um desses dispositivos aí funciona, tá? Então, o dispositivo A tem uma probabilidade de 0,9, o B de 0,9 e o C de 0,8, né? Então, ou seja, relativamente alta, né, as probabilidades de que as chances, né, cada um desses dispositivos aí, o A, B e C, funcionar, tá? E algo também que é importante aqui, para a gente conseguir trabalhar, né, é o seguinte, que a gente está supondo, então, que os dispositivos, eles falham independentemente um do outro, tá? Então, nesse caso, A, B e C, eles são independentes aí, 2 a 2, né? Então, o fato do A falhar não, ou funcionar não vai interferir no fato de B ou C ali estar funcionando ou falhando, né? Então, essa é uma suposição importante, tá? E o que, que a gente quer calcular aqui, então? A probabilidade de que o circuito opere, né? Ou seja, que ele funcione, né? Que a corrente, então, possa seguir esse caminho do Azinho minúsculo até o B, né? Até o Bzinho minúsculo aqui, esse caminho, tá? Então, né, a gente tem que estar lembrando um pouco a ideia aí dos circuitos em séries, né? Então, assim, para calcular a probabilidade de operar, né, ou seja, vou chamar o evento operar ou funcionar, né, são sinônimos aí, que esse circuito ele opere, né, a gente precisa lembrar, então, da ideia dos circuitos em série, né? Então, os circuitos em série, pessoal, né, como a gente está observando, é o seguinte, né? Para que esse circuito funcione, o que a gente tem que observar? Nós temos que observar que todos os dispositivos precisam funcionar, não é mesmo? Lembra da ideia de série, né? Circuito em série? Ou seja, se um deles falhar, a corrente não vai passar de A e B, né? Por exemplo, se o B aqui falhar, ela vem, passa pelo dispositivo A, mas quando chegar aqui, ela é interrompida, né? Se o C falhar, né, ela vai passar pelo A, pelo B, mas vai interromper aqui, ou seja, eu não vou chegar no caminho B, né? Não vai chegar do Azinho ao Bzinho. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, né? No circuito que está em série, que é dado dessa maneira, né? Como é nessa sequência, ou seja, todos os dispositivos precisam estar funcionando para que o circuito opere, né? Então, essa é a nossa prerrogativa e esse é o nosso objetivo inicial, né? E claro, se um deles falhar, então já era o circuito, tá? Então, para calcular a probabilidade dele operar, né, desse circuito funcionar, o que, que a gente tem que garantir? A gente tem que garantir que o primeiro dispositivo funciona, e o segundo funciona, e o terceiro funciona, né? Então, a chance desse dispositivo, desse circuito funcionar, é se o A funcionar, e o B funcionar, e o C funcionar, né? Então, o evento funcionar, ou circuito operar, ele está dependendo do quê? Dessa ação. A, B e C precisam necessariamente estar funcionando. Então, ou seja, calcular a probabilidade do circuito operar é a mesma coisa que calcular a probabilidade do dispositivo A e do B e do C funcionar. Ok? Tá? Então, os três, né, tem essa condição, necessariamente. Porque eu não posso supor que se um deles falhar aqui, né, o circuito ele não vai operar, a corrente vai ser interrompida em algum momento naquele caminho lá de Azinho a Bzinho. E quando a gente está tratando, então, dentro da teoria dos conjuntos, dentro da ideia de probabilidade, esse e esse, a gente está estudando o que, na verdade? A intersecção entre eles, né? A gente está estudando o que é comum entre esses eventos. Então, calcular essa probabilidade nada mais é do que calcular a probabilidade, o que? Da intersecção entre os eventos A, B e C, tá? Supondo que o evento A aqui seria o quê? O dispositivo A funcionar. O que é o evento B? O dispositivo B funcionar. E o que é o evento C? O dispositivo C funcionar. Tá certo? Então, essa que é a nossa ideia.
né? Então, a gente tem que calcular essa probabilidade. E, pessoal, seria uma probabilidade relativamente complexa de calcular se nós tivéssemos alguma condição, né? Por exemplo, o C dependesse do A, ou o A ou B dependesse do C, né? Mas a gente tem uma grande informação no exercício. Que informação é essa? Nós temos a informação que os dispositivos, eles funcionam ou falham, né? Poderíamos pensar assim, de forma independente, né? Então, ou seja, o fato do primeiro falhar ou do primeiro funcionar independe dos outros dois, né? Então, ou seja, se os dispositivos independem, a gente pode utilizar o quê? A gente pode utilizar, então, a propriedade de independência, né? A gente pode usar, então, a propriedade de independência de eventos, né? Ou seja, a probabilidade da interseção entre eventos é o produto das respectivas probabilidades. Então, a gente vai usar esse argumento, né? Como os eventos A, B e C são independentes, né? Então nós temos que a probabilidade, desculpa pessoal, a probabilidade, então, do dispositivo A, B e C funcionar, né? É o quê? A probabilidade da interseção, que é justamente igual à probabilidade do dispositivo A vezes o B vezes o C funcionar, tá, pessoal? Mas lembrem-se que isso só é válido porque a gente tem uma informação de que a B e C são independentes, né? Ou seja, eles falham ou eles se falhar, são independentes para falhar, evidentemente são independentes para funcionar, né? E aí é só a gente aplicar, então, a probabilidade de cada um, né? Como a gente viu aqui no circuito, nós temos, então, 0,9 para o A, 0,9 para o B e 0,8 para o C. Então, acontece que essa multiplicação aqui, né, esse produto é igual a 0,48, 0,648, né? Ou seja, podemos concluir, então, que a chance, então, desse circuito operar ou funcionar é 64,8%, né? Ou seja, a gente tem aí 0,648, que é a probabilidade do circuito, desse circuito em série aí, estar funcionando. Tá certo, pessoal? Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso? Tá? Então, essa aqui é a ideia, tá, pessoal, do circuito em série, né? Uma ideia relativamente simples, né? Na grande maioria das vezes, tem situações que esse circuito aqui, talvez um dos primeiros a serem estudados, né? Mas é claro que é um circuito um pouco complicado de se trabalhar, né? Porque depende o quê? Depende de que todos eles estejam funcionando, né? Então, isso é relativamente complicado, né? Se um deles falhar, todo o sistema vai abaixo, né? Então, é claro que, dependendo da situação, é preferível outro tipo de circuito, algum outro tipo de sistema, para a gente poder trabalhar e que nos dê aí uma chance maior, né, de um circuito funcionar. Esse outro tipo de circuito é o que chamamos de circuito em paralelo, né? Então, o circuito em paralelo, né, ele é dado basicamente como essa figura que está aqui, né? Então, é a mesma ideia, né? Nós temos, então, um circuito que ele vai operar se houver um caminho de dispositivos funcionais, né? Ou seja, da esquerda para a direita, então a gente sai do caminho A e tem que chegar num caminho B, né? E a probabilidade, então, de cada um desses dispositivos, tá? Então, agora a gente tem o dispositivo A e o dispositivo B, né? Aqui. Ambos têm a mesma probabilidade de estar funcionando, tá? Ambos têm a mesma probabilidade aqui, né? De estar funcionando. Então, né, o que a gente observa, né? Novamente, a gente tem a mesma suposição de independência, tá? A gente tem a mesma suposição de independência desse e desse, né? E o que a gente observa, né? Que, por exemplo, se a corrente ela vai sair aqui do A, né? Ela vai ser dividida em duas partes aqui, né? Do Azinho, desculpa, tá? Ela sai daqui e pode vir por esse caminho, né? Passando pelo dispositivo A, né? Vindo para cá e seguindo o caminho para terminando o caminho aqui em Bzinho, né? Ou, ao invés de seguir o caminho para o dispositivo A, ela pode vir aqui, né? Seguir o caminho para o dispositivo B, retornar
nesse ponto aqui, né, nesse cruzamento, e seguir até fechando o caminho Bzinho. Ou ainda, ela pode tanto vir para o A, né, quanto vir para o B, né, os dois aqui se encontram nesse outro ponto e terminam o circuito aqui em Bzinho, né. Então, essa que é a ideia aí do circuito em paralelo, tá? Então, ou seja, observa que não necessariamente os dois circuitos precisam estar funcionando agora, né? Porque, por exemplo, se o A falhar, né, ainda existe um caminho pela qual a corrente pode passar e o circuito pode estar funcionando, mesmo com esse dispositivo A tendo falhado, né? Para o B, a mesma coisa, né? Se falhar o B, então, a corrente pode conseguir esse caminho, passar pelo A e completar aqui, completar, né, todo o caminho até o Bzinho aqui, tá? Então, já é bem diferente do circuito em série, tá? Né? Então, a mesma ideia que nós temos agora, né, pessoal? Qual que é a probabilidade, então, desse circuito funcionar, tá? A gente vai considerar, então, que eles funcionam, né, ou falham aí de forma independente, e 0,95 é a probabilidade deles funcionarem, né? Então, ou seja, uma probabilidade muito alta, né? Tem muito alta probabilidade de funcionamento do A, tanto do A quanto do B, né? Então, como que a gente pode trabalhar, tá? Então, ou seja, a gente vem na mesma ideia, né? Como que a gente pode estar trabalhando aqui? Ora, pessoal, o seguinte, né? A gente pode pensar de duas maneiras, tá? Primeiro, eu posso pensar o seguinte, ó. Primeiro de tudo, os dois precisam estar necessariamente funcionando? Não, já comentamos isso, né? Ou seja, então, para esse circuito funcionar, basta o quê? Basta que o dispositivo A ou o dispositivo B funcione, né? O que significa quando eu falo A ou B funcione? Que pode ser ou A ou B, ou ambos, né, funcionar, tá? Então, ou seja, calcular a probabilidade, então, do circuito funcionar ou operar, significa que você está calculando a probabilidade, o quê? De A ou B, né? E quando a gente estuda a probabilidade de A ou B, estamos nada mais, nada menos que trabalhando com a probabilidade da união entre eles, né? A união entre o evento A, que nesse caso é o dispositivo A funcionar, e o evento B, que nesse caso é o dispositivo B funcionar, tá? Né? Então a gente pode seguir esse caminho, só que aí tem que lembrar, né, pessoal, o que é a probabilidade da união entre A e B, né? Ou seja, A ou B. É nada mais do que a probabilidade da soma entre A e B menos a probabilidade da interseção, tá? Então, tem que relembrar isso, né? A gente tem que considerar essa situação, né? Ou seja, só relembrando lá a propriedade, né? Vamos relembrar aqui, ó, a propriedade. Então, a gente está nessa situação, né? A gente tem dois eventos quaisquer, né? Que são lá o dispositivo A funcionar e o B funcionar, e a gente está calculando a união, que significa a probabilidade de A ou de B funcionar, né? Porque a corrente pode passar ou em A, ou em B, ou em ambos. Então, isso é descrito como a soma das probabilidades menos a probabilidade da interseção. E, evidentemente, que às vezes isso daqui pode dar um pouco mais de trabalho, tá? Mas, enfim, esse é uma solução também para se fazer. Eu não vou fazer por esse caminho, tá? Mas é uma solução, né? Quem quiser tentar ir por esse caminho, dessa maneira, pode sinta-se à vontade, tá? De qualquer forma, sendo desse caminho ou da maneira como eu vou resolver, a gente tem que chegar no mesmo resultado, né? Bom, eu vou pensar de uma outra maneira isso daqui, tá, pessoal? Ao invés de pensar na probabilidade do circuito funcionar, eu vou pensar na probabilidade dele não funcionar, ou seja, de não operar, né? Então, se a gente está calculando aqui, ó, a probabilidade do circuito operar, eu vou pensar no seu complementar. Por quê? Porque eu sei que existe essa propriedade, né? Existe a propriedade de probabilidade, né, que é a probabilidade de um evento, ela é igual a 1 menos a probabilidade do seu complementar, tá? Então, ou seja, eu vou negar o fato desse circuito estar funcionando e vou tentar tirar algum raciocínio, né? Tirar quem são os eventos que levam ao circuito não funcionar, tá?
Então, o meu interesse é o seguinte agora, é observar o que precisa acontecer para que o circuito em paralelo não funcione, né? Porque se eu souber isso, eu conseguir escrever isso, né, que é o complementar do evento operar, eu consigo calcular essa probabilidade, se eu calcular essa probabilidade, evidentemente, resolvi a questão, tá? Então, agora, basta a gente pensar, o que tem que acontecer para esse circuito não funcionar? Ou seja, a corrente passar por A, mas não conseguir chegar no B, né? Ou seja, para ele não operar, para ele falhar, né? Não funcionar, basta o quê? Basta que tanto A quanto B não funcionem, não é? Os dois precisam não funcionar, né? Os dois precisam falhar, necessariamente. Porque se o A só falhar, a corrente passa por aqui. Se o B só falhar, a corrente passa pelo A, né? Então, os dois precisam falhar para que a corrente não passe, né? Ela fique travada nesse ponto aqui ou aqui, né? Ela não vai chegar no Bzinho, tá? Ou seja, então a gente está pensando no quê? No complementar desses eventos A e B, né? Eu estou pensando no complementar. Ora, se o evento A é que o dispositivo A funciona, o seu complementar é que ele fale, né? Então, se o complementar, se o dispositivo B é que se o evento B é que o dispositivo B funcione, o seu complementar é que esse mesmo dispositivo fale, tá? Né? E assim, o que tem que acontecer? Necessariamente esse e esse precisam falhar, né? Esse e esse precisam falhar. Então, é a probabilidade do A complementar, desse falhar e desse falhar, do B complementar, né? Então, a probabilidade do circuito não funcionar é exatamente 1 menos o que? O complementar desse operar é o quê? Que o A fale e o B fale, né? Então, é o complementar de A e o complementar de B, tá? Aqui é a mesma ideia do exercício anterior, né? Só que agora estudando os complementares. Ó. Quando eu estudei a probabilidade de A e de B e de C, isso foi igual à probabilidade da interseção, né? Então, aqui é a mesma ideia, tá? Então, aqui a gente tem o quê? Que a probabilidade de operar, né? Fica o quê? 1 menos a probabilidade de A intersecção com B, tá? A gente está, então, nesse caminho aqui, né? Bom, e aí a gente tem o seguinte, tá? A gente tem o quê? O que a gente tem de suposição no exercício? O mesmo que tínhamos no circuito em série, tá? O de paralelo aqui tem a mesma suposição do circuito em série. Ou seja, nós temos que os dispositivos, eles falhem, né? Eles falham de forma independente um do outro, né? Então, ou seja, o fato de A falhar, né, não interfere o fato de B falhar. Como são independentes, podemos então dizer que a probabilidade dessa interseção é o quê? Igual o produto da probabilidade do complementar do A, né, com a probabilidade do complementar do B, tá? Ou seja, então, a probabilidade desse circuito funcionar é 1 menos o produto dessas duas probabilidades, né? Essas probabilidades, pessoal, não estão explícitas, tá? Elas não estão explícitas ali no exercício, né? Mas, evidentemente, é muito simples calculá-las, porque é só a gente observar aqui, né? Se a gente observar aqui, se a probabilidade do dispositivo A funcionar é 0,95, significa o quê? Significa que aqui de falhar é 0,05, né? É o complemento para atingir o 100%, vamos dizer assim, o 1, né? Aqui é a mesma ideia. Se a probabilidade do dispositivo B funcionar é 0,95, o dele falhar é o seu complementar, que é 0,05, ou seja, existe 5% de chance do A falhar e 5% de chance do B falhar, né? Então, aqui, ó, nós temos o quê? Que fica a solução dessa questão é o quê? 1 menos, né, a probabilidade do A vezes a probabilidade do B, dos seus complementares, tá? Então, a gente tem o que? A probabilidade de operar igual a 1 menos, né, 0,05 vezes 0,05, tá? Isso aí vai dar um número muito baixo, né, vai dar 0,0025. Então, aí, subtraindo esse número de 1, nós temos que a probabilidade, então, de um circuito em paralelo funcionar é 0,0025.
9975, né? Ou seja, muito alta. Nós temos aí, então, basicamente, 99,75% de chance desse circuito aí funcionar, né? A corrente passar do caminho Azinho até chegar para o Bzinho. Ok? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário?